Justamente um panorama dessa semana. Vamos conversar agora com o Carlos Caixeta, que é economista, consultor empresarial e também associado no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Muito bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Cristiano. Bom dia a todos. Carlos, acredito que você acompanhou aí o Fernando Haddad lá na China. Na sequência tivemos aí Simone Tebet. O que o senhor pode falar em relação aí à questão econômica? O Haddad, inclusive, dizendo que o governo está fazendo a parte dele, espera que o BC, portanto, possa... a questão dos juros é o bode expiatório do governo. Como é que o senhor avalia toda essa situação econômica brasileira neste momento? O Brasil precisa fazer um movimento de compor o que existe de melhor com todos os parceiros econômicos. Então, ir à China e compor acordos que favoreçam o Brasil juntamente com a China, sem criar questões polêmicas, por exemplo, com os Estados Unidos. Ir aos Estados Unidos e compor acordos favoráveis ao Brasil, sem criar questões polêmicas com a China ou com a Europa. Ir à Europa, à União Europeia, e compor acordos com a União Europeia, sem criar problemas com a China e com os Estados Unidos. Sabe, usar os aspectos puramente objetivos, econômicos, mais técnicos, apesar do presidente Lula ter um viés ali político, natural, é o histórico dele, mas procurar deixar os interesses de país, os interesses mais do Brasil serem prioritários, serem ali o guia mestre desses acordos, porque é um exercício que eu chamo assim, um exercício de diplomacia com a chancela do país, sabe? Então não precisa ir e criar um problema lá dizendo que, claro, é bom a gente ter ali uma estrutura de trocas entre moedas dos dois países, mas não precisa desqualificar o dólar. É bom a gente ter ali um acordo ali com a China, é normal, é natural, mas sem desqualificar, sem criar problemas, sem criar polêmica. Aí entra o ministro Haddad ali consertando a coisa, organizando a coisa. Então, usar o que tem de melhor dentro dos blocos, seja Mercosul, que seja com a China, que seja com os Estados Unidos, que seja com a União Europeia, com os países asiáticos, nesse acordo mais técnico, evitando ideologia, procurando compor o que há de melhor, sem desqualificar os demais. Se for nessa linha, a gente consegue ali ter excelentes resultados, e mais, resultados de país para o Brasil, e não resultados de governo, não resultados de ideologia. É aquilo que você falava, né, Cristiano Vilela? Exatamente, Caixeta, muito bom dia, satisfação falar com você aqui no Jornal da Segunda Edição. Um aspecto que chama a atenção é o fato, como você bem disse, desse excesso de falas do presidente. Na sua visão, nós poderíamos ter um quadro econômico um pouco mais satisfatório, com eventualmente até uma sinalização mais clara de redução das taxas de juros ainda esse ano, por exemplo, caso o governo não gerasse embates desnecessários com o BC, com os mercados ou com outros atores políticos? Olha, Cristiano, sem sombra de dúvida, eu participo de muitas discussões em conselhos de administração, em reestruturação de empresas, e é recorrente a frase assim, olha, e aí, como é o Caixeta, dá para confiar? É mais uma crise? E aí, porque essa semana eu escutei uma frase assim, muito interessante, quer dizer, o governo vem com PowerPoint, nós queremos o Excel, nós queremos o Word e a gente precisa levar para o Excel. Então, assim, quanto menos instabilidade, quanto menos você polemizar, sabe, quanto mais você levar ali para uma certa cordialidade, para uma estabilidade, menos perguntas, menos e se, melhor, porque você gera menos necessidade de explicação. Sabe, então assim, quando eu falo assim, muitas vezes é melhor você buscar uma tranquilidade, você não levanta algo que vai precisar ser explicado sem necessidade. Faz o seu papel, cumpre ali, mostra o que é necessário, né? Conversa o que é necessário, não coloca uma estrutura que vai gerar tanta pergunta que até a gente responder essa pergunta vai gerar mais pergunta, que vai gerar mais problema e que nós vamos tomar um tempo que deveria ter sido gasto para novas decisões que nos colocariam lá na frente. E nós vamos gastar esse tempo explicando,
nós vamos gastar esse tempo arrumando coisas sem necessidade. Então, você está coberto de razão. A gente precisa fazer um exercício, sabe, de mais serenidade, de colocar a informação correta, porque isso nos leva para uma situação melhor. E há pouco também acompanhamos, então, a presença aqui em São Paulo da ministra Simone Tebet, ela muito otimista em relação ao arcabouço fiscal. A gente sabe que o clima no Congresso não está tão, assim, consensual em relação ao governo. Na visão do senhor aí, o teste inicial aí primordial para mudanças de expectativas do mercado, do sistema financeiro, é justamente que esse tema avance lá, o arcabouço fiscal? O arcabouço fiscal é uma promessa, é um plano. Né? É um plano. Assim, né? Você precisa de ver o plano sendo executado. Então eu venho aqui e falo assim, olha pessoal, está aqui o plano, eu participo de várias reestruturações de empresa, recuperação judicial, e a gente chega com os credores e fala assim, está aqui o nosso plano. Agora vocês, por favor, perdoem nossas dívidas aí, reduzam 50% e reduzam o juro nosso aqui, que está aqui o nosso plano. Aí o credor fala assim, não, legal o plano de vocês, mas a gente vai ver se vocês vão cumprir o plano para a gente reduzir os juros de vocês e dar um voto de confiança. Então é assim que funciona. O arcabouço fiscal nosso é um plano de intenções. O Banco Central está no papel dele. O Banco Central vai dizer, olha, muito bem, parabéns, agora a gente vai ver esses resultados na prática. O Congresso vai ver se isso é sério, porque qual que é o histórico do nosso país? Se precisar mudar no decorrer da coisa, a gente muda. Então, assim, o plano vira um instrumento ali flexível, que quando precisa ajustar, se ajusta. Né? Então, vira uma coisa que carece de credibilidade. E aí, não funciona. Então, você precisa demonstrar que é uma coisa crível, que é algo que, de fato, vai direcionar sacrifícios, vai direcionar, de fato, uma boa gestão, porque aí sim, aí as pessoas vão confiar, porque elas vão dizer, olha, foi feito sacrifício, as pessoas estão mudando estruturas para que aquilo seja sério, aí sim, vai ter o apoio não só do Banco Central, mas do mercado como um todo. E o mercado somos todos nós. Às vezes eu fico vendo as pessoas falarem assim, o mercado, confundindo o mercado com o mercado financeiro. O mercado financeiro é uma parte do mercado. O mercado somos todos nós. É a dona de casa que compra, é a pessoa que investe. Somos todos nós, o mercado somos todos nós. É o empresário que investe, a dona de casa é a pessoa que é tributado na fonte. Somos todos nós. Aí sim você vai confiar. Então, é importante a gente entender isso. O arcabouço fiscal é uma promessa, é uma intenção que vai ter a nossa confiança, inclusive do Banco Central e de cada um de nós, de cada brasileiro, do Congresso, de cada um, quando for vivido e demonstrado na prática. Cristiano Vilela. Um outro aspecto que chama bastante atenção agora é a discussão sobre a reforma tributária. Eu gostaria que você, Cacheta, colocasse para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, qual que é a sua visão sobre a eventual, a possível aprovação da reforma tributária, se você vê como viável, com bons olhos, qual que é a sua leitura a respeito dessa possibilidade? A reforma tributária é um tema que vem sendo discutido no nosso país há muito tempo. Assim. Dizer que a nossa reforma tributária é uma novidade, que a reforma tributária é um tema que os nossos parlamentares, que o parlamento está encarando agora, isso não é uma verdade. Nossa reforma ela tem sido trazida há muito tempo, inclusive com vários estudos. Eu tive a oportunidade de trabalhar em consultorias internacionais, inclusive que fez um levantamento dos principais pontos que eram abordados por economias mais maduras, por países mais maduros, e esses pontos foram apresentados a outros governos no passado, de modo que centrar uma tributação, tirar essa tributação indireta, feita sobre produtos, onde as pessoas mais ricas pagam o mesmo tanto que as pessoas mais pobres, sabe, tirar isso do produto final, passar uma tributação mais direta na renda, você ter uma tributação nas empresas, sobre as empresas,
mais equânime ali, nos percentuais ali de 15% a 20% sobre as empresas, pessoa jurídica, né? Você tem evitar esse imposto em cascata, toda essa estrutura é a que funciona em todos os países. Agora, vai precisar de uma articulação muito grande, você está mexendo ali em poderes instituídos, ali o vespeiro, você tem vários interesses, você tem um lobby muito grande, então vai exigir muita vontade real de busca pelo país, né? Uma evolução de fato pelo país. Então vai exigir uma articulação política muito grande, uma vontade muito grande, e eu sinceramente acredito que não vai ser uma coisa de curto prazo, tá? Vai ser uma coisa aí que, se a gente conseguir avançar isso no médio prazo ali, eu estou falando ali 2 a 3 anos, nessa legislação de 4 anos, vai ser um avanço. Que possa acontecer de fato. Conversamos então com o economista, consultor empresarial, Carlos Caixeta. Carlos, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Um abraço a todos, pessoal. Muito obrigado. Muito bem, vamos dar